E aí, pessoal? O assunto da aula de física dessa semana é instrumentos ópticos. Eles são dispositivos capazes de processar a luz de forma a melhorar a formação de imagens, ampliando-as e detalhando-as. Nós vamos trazer alguns exemplos de instrumentos ópticos mais comuns. O primeiro deles é o olho humano. O olho humano é um instrumento óptico. E a primeira coisa que eu sempre falo quando eu estou falando sobre óptica geométrica, que muitos alunos erram, é dizer que o olho emite luz. Pessoal, primeira coisa, o olho não emite luz, ok? Ele é capaz de projetar as imagens diretamente sobre a retina. Na retina se localiza o nervo óptico, a qual fornece para o nosso cérebro o estímulo luminoso necessário para a formação das imagens. Para exemplificar como funciona esse instrumento óptico, nós podemos fazer uma comparação com a câmera escura. Olha, os raios solares vão diretamente ao objeto, são refletidos pelo objeto, mas apenas alguns raios entram pela retina. A imagem é formada invertida e o cérebro humano tem a capacidade e o dever de formatar essas imagens e formar. De maneira semelhante ao olho humano, nós temos as câmeras fotográficas. Elas utilizam mecanismos similares àqueles usados no nosso olho. As câmeras elas projetam a luz sobre um filme, no caso daquelas câmeras mais antigas, ou sobre um sensor fotossensível, as digitais, e assim captam e resistem à luz do ambiente. Para exemplificarmos de maneira mais concreta essa semelhança, podemos ver aí que a imagem refletida, a luz refletida do objeto, entra pela pupila, e no caso da câmera do diafragma ou a lente, e essa lente é capaz de abrir mais ou fechar mais para aumentar a entrada de luz, ok? E a retina percebe a imagem invertida. Quem vai desinverter ou inverter de novo essa imagem para nós vermos como nós vemos é o nosso cérebro. Mas todo esse processo no olho humano só acontece se tivermos um olho saudável. Muitas pessoas não têm um olho saudável. E o que acontece muitas vezes são os erros de refração, que são defeitos de visão que surgem em virtude de deformações nos formatos dos olhos ou de suas estruturas internas, ou seja, o comprimento do olho é diferente, a curvatura da córnea é diferente, então alguns erros podem acontecer. Os mais comuns são miopia, hipermetropia e astigmatismo. Muitas pessoas, talvez alguém que você conheça, tem algum desses problemas. A miopia, ela não consegue focalizar em objetos distantes. A hipermetropia não consegue observar objetos próximos, porque há um achatamento do globo ocular. E o astigmatismo é onde o relevo da córnea ou do cristalino pode ser irregular, fazendo com que a luz não seja focalizada de maneira uniforme. Aí, então você vai ver de uma maneira embaçada. Para que esses defeitos sejam corrigidos, nós utilizamos o óculos e as lentes de contato, para corrigir esses três problemas ou outros problemas que possam acontecer no nosso olho humano. Na maior parte do caso, os óculos eles utilizam lentes esféricas, côncavas e convexas, vistas na última aula da semana passada no projeto. Cada tipo de lente é utilizada de maneira que resolva o problema. Por exemplo, no caso da miopia, utilizam-se lentes divergentes, ou seja, que fazem a luz convergir uma distância maior, para que a pessoa consiga enxergar. No caso da hipermetropia, o contrário. Utilizam lentes esféricas convergentes e apresentam um formato côncavo. Agora vamos para um instrumento que as crianças adoram. Não sei se você já utilizou isso quando era criança, pois eu adorava. As lupas. Elas são lentes esféricas, convexas e convergentes, feitas com material de refração maior do que o atmosférico. Como assim convergente? Percebam nessa imagem que a luz entra na lente e a luz converge em um ponto só. Esse ponto nós chamamos de foco, certo? Uma coisa bem comum para vocês verem como isso acontece é utilizar uma lupa e utilizar a luz solar, a energia solar, para que um papel seja aquecido, ele começa a fumaçar. Porque toda essa energia do sol é convergida em um único ponto, fazendo com que esquente. Agora vamos para um objeto de adulto, o microscópio. Não, pessoal, o microscópio não é um objeto de adulto, mas é um objeto bem mais caro que a lupa.
porque ele tem uma capacidade de ampliar as imagens de 5, 10 ou 15 vezes mais. Eles são usados para observar objetos bem pequenos e normalmente são utilizados em laboratórios por cientistas. Eles possuem duas lentes, esféricas e convergentes, sendo uma objetiva e outra ocular. A objetiva é mais próxima do objeto e a ocular é mais próxima do nosso olho. E vamos de último instrumento óptico da aula de hoje, o binóculo. Ele é um instrumento composto de prismas e lentes. Para quem não está lembrado o que é prisma, prisma é um objeto óptico também, onde a luz entra dentro dele e ela sai dispersa, formando uma espécie de arco-íris. Elas juntas são capazes de ampliar as imagens de objetos distantes. Quando a luz passa através da lente objetiva, normalmente é uma convexa, ela é convertida e incide sobre uma dupla de prismas, normalmente de 3 faces, alinhados com um feixe de luz. Dessa forma, a luz é totalmente refletida para a face interna dos prismas, seguindo em direção à lente ocular, que também é convergente. Dessa forma, conseguimos ver o objeto de forma ampliada. Por aqui acaba a nossa jornada nos instrumentos ópticos e na ondulatória. Ainda existem outros instrumentos ópticos como o telescópio e a luneta, instrumentos utilizados na astronomia. E é isso, não dá para abordar tudo em uma aula só. Façam a lista e bons estudos. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este vídeo com seu amigo.